Boa noite a todos. Boa tarde, Sheila. Boa noite, pessoal. Prazer estar aqui com todos. Com grande alegria que estamos dando continuidade ao estudo de Joana de Ângeles, Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. O tópico de hoje é Jesus como modelo. Esta é uma iniciativa da ANESP e a Federação Espírita Holandesa e a AME Brasil, os nossos queridos companheiros, amigos aí da AME Brasil. Hoje temos a grata satisfação de ter a presença da Sheila Simões, que vai falar de Jesus como nosso modelo. Sheila é expositora espírita, coordenadora da psicologia espírita de Joana de Ângeles, da AME e da AMERGS, psicóloga e candidata a analista. Bom, então vamos começar o nosso estudo. A palavra é sua, Sheila. Muito obrigada, pessoal. Vocês já devem ter percebido, como eu sou a segunda, o Gelson foi o primeiro, né, a iniciar esse estudo, vocês vão perceber que cada coordenador tem uma dinâmica. E eu já dei esse módulo aqui na MERGS, o Gelson acho que já faz uns 6 anos, que nós seguimos um modelo de estudo de Joana dividido em 5 módulos. E o Jesus Evangelho à luz da psicologia profunda é um dos módulos, né, que a gente estuda um ano inteiro só as obras em que Joana de Ângeles fala, principalmente Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, né, que vai ser, se vocês não têm esse livro, vai ser o livro que mais vai ser usado para esse ano, né, de estudos. E é um livro em que ela mostra Jesus de uma forma mais humanizada, um Jesus homem. Quer dizer que não é um Jesus distante, como a gente costumava aprender, né? Tudo bem, mentor, irmão, mestre, mas com um distanciamento, né? De modo geral, nós sempre aprendemos na doutrina que Jesus estava lá, né? Olhando por nós, governador do planeta, tal, ele está mesmo. Mas foi quando ele esteve conosco que ele pôde se aproximar de nós e estar sentindo aquilo que a gente sentia naquele período. Talvez alguns de nós, né? Talvez estivemos lá convivendo com Jesus. Ou não, não importa, porque o que importa é que a mensagem que ele deixou, ela se atualiza. A cada momento em que ela é estudada, ela é atualizada. E se a gente observar, cada vez que a gente lê uma passagem, uma parábola, a gente entende um pouco mais, justamente porque nós amadurecemos, nós nos conhecemos melhor, e principalmente estudando Joana de Ângeles, nós vamos perceber que nós vamos ampliar cada vez mais a palavra de Jesus. Vocês vão perceber que nunca mais vocês vão entender como antes, né? Vai ser diferente por isso. E hoje, falando então do modelo que ele nos deixa, e como o fato de eu já ter dado esse módulo em outro ano, principalmente no primeiro ano da pandemia, 2020, eu tenho slides para todas as aulas. E eu gostaria de compartilhar com vocês, já que são todos brasileiros, o slide está em português. Acho que pode ser interessante para a gente dirigir o nosso estudo, mas não que a gente não possa ir ao texto e olhar algum outro parágrafo que eu não destaquei, tá bem? Então, eu vou tentar aqui compartilhar, deixa eu ver como é que aqui. Tá tudo bem? Vocês estão conseguindo ver? Uhum. Sim? E como é que você vai exibir Como é que você está gravando, Maria? Você está colocando só quem está falando? Ou você está colocando o quadro todo? Só quem está falando, porque eu coloquei no modo speaker, né? Então está aparecendo só você à direita e os slides à esquerda. E o slide está cobrindo toda a tela, né? Quase tudo. Mas a gente está te vendo. Tá tudo bem? Tá bem assim? Tranquilo. Então, vamos indo. Na verdade, assim, os slides, eles acompanham o texto mesmo, né? Só que na hora de mostrar o Sermão da Montanha, eu acho que é bacana a gente olhar, porque Joana fala aqui no Jesus e Atualidade, ela fala do quanto o Sermão da Montanha fez a diferença, né, na forma como ela diz assim, né, na página, meu é página 20.
que o Sermão da Montanha inverteu o convencional e aceito sem discussão. E é isso que a gente vai começar a discutir, né? Quem é esse Jesus homem? Que lição de vida que ele trouxe para nós com o exemplo dele, tá? É fundamental a gente pensar assim sempre que o que Jesus está nos trazendo de lição, né? Vai se ajustar à nossa vida conforme a gente vai percebendo um pouco mais de nós mesmos, né? Não adianta a gente pensar assim, mas isso foi na época de Jesus, ou isso está distante de mim, eu não vivo, eu não estou passando por uma doença grave como as doenças da época, enfim, não se trata, né, da gente fazer uma comparação literal com o que acontecia, ao contrário disso, nós vamos sempre estudar. Vocês vão perceber o simbolismo do que Jesus nos deixou. Vai ser sempre a forma simbólica do que ele queria trazer. Então, quando ele traz essa questão dele mostrar, né? A Joana que fala, né? Então, que ele mostra como... ele não fala simplesmente, ele não teoriza, ele mostra. Acho que essa é a nossa primeira lição do modelo de Jesus, é que Jesus, ele veio mostrar na prática o que ele queria trazer de importante para nós. Vocês compreendem isso? Faz diferença para vocês né, pensar que Jesus, ele mostrou, ele deu exemplo vivo, tá? Por isso que é essa lição de vida que Joana de Ângeles fala, né? E aqui eu tenho um texto nos slides que estão intercalados, tá bem? Entre um texto e outro, tá? Então, agora eu ainda estou no Jesus e Atualidade. Então, ali está, não havendo criado qualquer doutrina ou sistema, Jesus tornou a sua vida um modelo para que o homem se pudesse humanizar, adquirindo a expressão superior. Pelo fato de que, naquele período, o homem era muito embrutecido e também muito dominado pelos romanos, e era uma grande dificuldade das pessoas conseguirem viver a expressão propriamente assim da caridade e do amor. Eles viviam para o sustento, a mulher não tinha voz nenhuma, não era ouvida, não era nem considerada, as crianças muito menos, e nessa imagem Jesus justamente está trazendo a importância de nós cuidarmos das crianças, de nós valorizarmos, né, o que representa a criança na nossa vida, né? À toa que ele trouxe, né? Deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. E aí nós vamos entender que reino dos céus é esse que ele está se referindo, tá bem? Então, essa humanização que Joana de Ângeles faz de Jesus é sinônimo de autoconhecimento. Quando ele traz a experiência que ele está mostrando, né, que ele está vivenciando, ele está dizendo que ele chegou num nível de autoconhecimento sem nenhuma exibição, sem nenhum orgulho disso, ele apenas está mostrando, né? A vida é para ser vivida desta forma, é mais ou menos assim que ele quer dizer, né? Então, tudo que ele nos deixa, né? Amar ao próximo como a si mesmo e fazer ao outro o que você gostaria que ele fizesse, dar a outra face, né? E todas as máximas que ele deixou são exemplos de vida, né? De como ele entendeu o autoconhecimento dele, porque Jesus, ele não é diferente de nós, nós somos espíritos em evolução. Jesus é um espírito evoluído, ele esteve em evolução em outros momentos, em outros planetas que nós não sabemos onde, nem como, não é dado a nós sabermos, mas ele passou por isso, não fazia sentido, seria contra a lei se ele não tivesse vivenciado o que nós estamos vivenciando no momento atual da nossa encarnação. Faz sentido para vocês? Vocês já tinham ideia dessa forma de Jesus? Alguém quer dizer assim, eu já tinha pensado nisso, tal? Alguém pode trazer algum testemunho? Estou perguntando. Não se acanhe, não se acanhe. Kelly.
Eu achei super legal, super interessante a sua colocação, mas se estamos em processo de evolução constante como espíritos, Jesus é um espírito evoluído ou ele é mais evoluído que nós? Ele também continua na evolução, ou não? Olha, isso não nos é dado saber. O que Joana de Ângeles diz é que ele é um espírito individuado, ele é evoluído. Tá? Então, é próprio de que, se no que nos espera é a angelitude, e talvez ele não seja um anjo, né? Como a gente tem a ideia, né, romântica de pensar, mas ele tendo, ele governa o que às vezes a gente ouve falar assim por Joana, outros espíritos, é ele com um grupo de espíritos evoluídos que governam o planeta Terra e outros planetas. Então, nós não temos a menor noção do que isso significa, sabe, Kelly? Não temos a menor noção. Para nós, a nossa vidinha aqui na Terra já é bastante. Então, o que nós podemos pensar é isso. Segundo Joana, ele é um espírito evoluído. Ele fez todo o processo de individuação, de autoconhecimento, que nós ainda estamos a caminho, tá? A Cris, quer perguntar? Boa noite, Sheila. Você respondeu a minha pergunta, já foi esclarecido. Agora, no final, você esclareceu. Obrigada. Foi semelhante à da Kelly, né? A tua pergunta, então. Eu queria... a minha pergunta era, então, a vida do Cristo, os seus ensinamentos, é resultado desse processo de autodescobrimento que ele realizou durante o processo evolutivo? Sim. De como espírito. Então, seria isso, Isso. O que ele traz, se nós não conseguimos analisar profundamente a mensagem dele ainda, o que ele traz é muito profundo para nós. Às vezes, a gente vai aos poucos entendendo uma parte aqui, uma parte ali, conforme nós vamos entendendo como funciona a nossa psique, tá? Então, por exemplo, nós estamos começando o estudo de Joana de Ângeles com Jesus e o Evangelho. Se vocês não tiveram o conhecimento do introdutório, que são os termos básicos da psicologia analítica, que Joana de Ângeles traz para a psicologia espírita, então, às vezes, algumas palavras para vocês vai ser difícil de entender, como individuação. É isso? Vocês nunca tiveram estudo da doutrina da psicologia espírita? Não? Não, no nosso grupo fazemos. Acabamos de estudar Jesus e atualidade. Estudamos o capítulo Jesus e Revolução hoje. Pois então. Não, mas então, né, Maria? Não fizeram ainda o estudo da psicologia espírita. E aí, lá na psicologia espírita, nós ensinamos os termos da psicologia analítica, de Jung e outros teóricos da psicologia. Aliás, tem no ar, né, uma gravação de várias lives contando da AME Brasil, falando, né, do que é cada parte da psique. Então, pensem assim, que a gente está estudando cada parte da psique, que é o nosso psiquismo, para compreender como nós funcionamos. Jesus já tem tudo isso internalizado e compreendido e desenvolvido. Ele pode não ter usado os termos na época, porque nem cabia. Ele veio para falar a linguagem natural do homem simples. Só que tudo que ele fala tem um simbolismo e fecha direitinho com a psicologia. Então, é nesse sentido que nós podemos afirmar, junto com Joana de Ângeles, que ele sim é um espírito evoluído. E na linguagem psicológica, individuado. Ele realizou o processo de individuação, que é o encontro do ego com o self. Eu tenho um pouco de receio de falar essas palavras e vocês não compreenderem. Então, por favor, me perguntem, tá? Se eu estiver falando alguma coisa que vocês nunca ouviram, né? Vamos lá. Até porque o texto, ele não é... aqui ela fala de ego, mas acho que ela não fala de self, tá? E aí, para compreender, então, o ego é a nossa noção de eu, de quem nós estamos nesse momento. O eu é o ego, tá? E é o centro da consciência. E o self é o espírito. Então, self e espírito, Deus em nós, são sinônimos, as mesmas coisas, tá?
A gente, quando fala, está falando do espírito. E o ego, a gente está falando da personalidade, desta pessoa que nós estamos nos apresentando neste momento. Então, a Sheila, ela só fala com vocês agora porque ela tem uma noção de quem ela é, então ela tem um ego que ajuda eu a me expressar. Assim como a Maria tem um ego, a Gigi tem um ego, a Cris, todo mundo tem um ego, um eu que nos dá a condição de nos expressarmos. Só que esta que é a questão. O ego, ele é momentâneo, ele é desta personalidade que nós estamos agora. E o espírito, como nós sabemos, ele é anterior a esta personalidade. E nossa luta em cada encarnação é deixar que o espírito se expresse, e para isso o ego tem que se rebaixar. Ele tem que permitir que o espírito se expresse. Jesus não tinha esse dilema entre o espírito e o ego, né? O ser Jesus, para ele, era tão natural quanto a expressão do espírito. Em todos os momentos da vida que ele teve aqui, nos 33 anos que ele esteve aqui, nós não temos noção. O que a gente vê nas escrituras, nos filmes e tal, na expressão, como Jesus foi mostrado, na juventude ele era um jovem natural, um jovem que ajudava o pai na marcenaria, né? Um jovem normal, um jovem daquela época, que trabalhava para ajudar em casa, que estudou porque ele teve condições. O José levou ele para estudar e ele pôde estudar e sabia ler e sabia se expressar. Então, ele tinha noção das escrituras, como eles diziam. Mas muitas pessoas naquela época não puderam estudar, só trabalharam, as mulheres não puderam estudar. Isso fazia, então, com que as pessoas acreditavam muito do que os profetas diziam naquela época. Então, o conhecimento era transmitido por profetas, por homens que estavam líderes, né, que estavam comandando a população. Jesus foi visto como um desses, em princípio, tá? Depois é que ele foi visto como um ser perigoso, que era mais do que um profeta, porque ele estava realmente dominando as massas e colocava em risco o poder, né, o poder não, mas aquilo que os poderosos acreditavam que era o poder, tá? Que era as religiões da época, né? E isso, então, fazia dele esse homem individuado, né? Totalmente sabendo qual era o papel dele aqui entre nós e precisando rebaixar um pouco toda a sabedoria dele, todo o potencial que ele tinha, toda a mediunidade dele, precisava rebaixar para ele não chocar, porque ele não tinha, ele sabia que não adiantava nada ele vir com muita sede, com muita força, que as pessoas não iriam compreender. Então, ele precisava explicar, e ele encontrou nas parábolas a forma dele explicar a mensagem, né, que ele precisava trazer. E aí nós temos, naquele momento, né, o ego do povo daquele tempo era extremamente egoísta. Era um povo egoísta, amedrontado pelos poderosos, pelos romanos. Eles viviam muito escravizados, praticamente eles viviam escravizados. Então, o que isso trazia, né, para aquelas pessoas da época, né? Conflitos, violência, né, dominação. Então, a Joana fala assim, que no seu tempo, e ainda agora, o homem tem sido símbolo de violência, prepotência e presunção, dominador exterior, que é o ego, né? Estorcegando-se, porém, na sua fragilidade, nos seus conflitos e perecibilidade. Então, ao mesmo tempo que os homens sofriam muito, passavam por muitas carências e doenças, muitas dificuldades em todos os sentidos, né? Eles também se sentiam, na medida em que poderiam expressar um pouquinho de poder, eles também se sentiam muito, né, cheios, assim, valorizados, né? Então, era um conflito que Jesus estava precisando ajustar no povo da época para que eles pudessem ouvir Jesus não com aquele ouvido do ego,
mas ouvir com o espírito. E Jesus sempre falava ao espírito do povo, não falava para o ego. Isso vocês estão conseguindo compreender? Estão conseguindo acompanhar? Quando eu digo que Jesus falava para o espírito, sim? Sim. E aí os exemplos dele eram na simplicidade, na humildade, objetividade, na força e na ética, principalmente a ética, era acima de tudo, porque a moral da época era duvidosa, e ele não poderia seguir aquela moral da época. Então, a moral de Jesus, ela era seguida pela sua ética, aquilo que realmente ele veio trazer, que é o amor, acima de tudo, né? Que Joana também fala muito, né? Aqui a Joana fala assim, enquanto os grandes pensadores de todos os tempos estabeleceram métodos e sistemas de doutrinas, ele sustentou no amor os pilotes da ética humanizadora para a felicidade. Alguém quer comentar? Alguma coisa? Uma questão... Alguém? Jesus, ele se fez, né, expressar através de imagens, né? E a imagem, ela é a expressão do self, né? O psiquismo, nosso psiquismo, ele só se expressa através de imagens, mesmo que a gente fale, mesmo que a gente pense, a fala, a palavra, o pensamento, né? O sentimento são imagens. E ele sempre trouxe, então, essa didática para que a gente pudesse ficar com a mensagem, independente do tempo. Não importa, né? Você dizer para uma pessoa, venha ser pescador de homens, você sabe o que é um pescador, você sabe a importância do alimento, então, pescador de homens, né? Você vai atrair para aquilo que você quer falar os homens. Entendem isso? Então, todos os simbolismos na fala de Jesus vão demonstrar aquilo que ele está trazendo como mensagem, sem precisar expor de palavras difíceis. Ele usava a linguagem da época. Olha, quando ele fala do grão de mostarda, que é a fé, se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês sabem qual é o tamanho de um grão de mostarda? É bem pequenininho. É bem pequenininho assim, ó, não tem nem... Se tiver 2 centímetros é muito. Então, olha que bacana ele falar, se você tiver um grão, uma fé do tamanho de um grão de mostarda, você fala para a montanha, você pode passar daqui para lá. Você tem uma força de movimentar uma montanha, se a tua fé for verdadeiramente forte. A evangelização, então, pescadores de homens, né? O semeador e as sementes. Nessa mensagem, ele diversifica, né, os vários estágios da nossa evolução, dos nossos sentimentos humanos, de como nós estamos conhecendo a doutrina e como nós estamos colocando em prática, vivenciando a doutrina. Mas a gente pode usar essa parábola para muitas formas de expressão, para muitos exemplos, justamente porque é uma imagem, porque é um símbolo. Então, você pode usar, olha, a minha fé, então, ela ainda não é muito forte, então, se ela cai, se eu estou aprendendo alguma coisa e vem uma situação muito mais forte do que eu estou aprendendo, como se fosse um sol escaldante do meio-dia, pronto, eu já não vou na casa espírita, tá? Já matou a minha energia para ir na casa espírita. Então, percebem, né, como nós podemos usar essa palavra, né, para entender e também fazer o nosso processo de autoconhecimento através até das parábolas de Jesus. Eu tenho a impressão assim que existem alguns livros que falam disso, parábolas terapêuticas tem aqui no Brasil, não sei se vocês já conhecem esse texto, do Alírio de Cerqueira. Mas a própria Joana, ela discute algumas parábolas no... Qual é o nome do livro? Só um pouquinho, deixa eu ver. Em Busca da Verdade. No livro Em Busca da Verdade, ela discute as parábolas, pelo menos o filho pródigo,
dos talentos, do festim das noivas, se eu não me engano. Ela discute as parábolas e ela interpreta, então, à luz da psicologia profunda, né? E ele também trazia frequentemente a expressão a casa do pai, né? Que seria a casa do pai. Aí entra, então, aquilo que eu estava falando, né, do self como espírito e como Deus em nós. Então, nós vamos nos religar ao self. O ego se dirige ao self como se Deus estivesse, né, nos esperando. E a parábola do filho pródigo, ela representa justamente isso, né? Aquele ego que sai em busca de diversão, de gastar dinheiro, de viver uma vida hedonista e volta para a casa do pai, arrependido, nem pede nada, o pai oferece acolhimento, oferece o alimento que ele precisa, o cuidado, e esse ego, então, é reintegrado ao pai. Isso acontece na nossa vida, né? Frequentemente nós também nos perdemos de Deus e vamos retornar. Então, ela traz ali, o próximo slide fala do Sermão da Montanha, mas um pouco, eu vou pular um pouquinho, um pouco mais abaixo, ela fala assim, que Jesus é a personagem histórica mais identificada com o homem e com a humanidade. Então, esse é um modelo importante que nós estamos recebendo dele, né? Todo o seu ministério é feito de humanização, erguendo o ser do instinto, erguendo o ser do instinto para a razão e daí para a angelitude. Igualmente é o homem que mais se identifica com Deus, Deus como Pai. Nunca se lhe refere como se estivesse distante, ou fosse desconhecido ou temível. Ele sempre se refere a Deus, o nosso Pai, o Criador, e com um alento, né? Que nos dá o conforto que a gente precisa quando a gente está perdido, quando a gente sofre algo, quando a gente está... Estou tentando lembrar, assim, quando a gente tem um prejuízo, enfim, né? A gente tem sempre a figura de Deus que Jesus nos ofertou para que a gente recorra. E aí ela fala, então, do Sermão da Montanha. Daí, pessoal, daí você tem que tirar o quadradinho, né? Se estiver em cima do texto, tira para o lado, assim, para não cobrir o texto, tá? Ela fala que é uma inversão da lógica egóica, né? Que justamente naquele tempo e até hoje, né? Oi? Alguém quer falar? Não? Quem são os que realmente são bem-aventurados? Aqueles que têm poder, aqueles que têm dinheiro, aqueles que tiveram sucesso. Jesus fala o oposto disso. Ele fala nada disso, né? Os bem-aventurados são os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Pobre de espírito, justamente naquele que se faz pequeno, né? Não um espírito pequeno, mas um ego pequeno. Por isso que é uma inversão da lógica egóica. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Não importa o quanto nós estejamos sofrendo neste momento, nós sabemos que nós vamos receber uma reparação, nós vamos conseguir ser acolhidos e vamos ser consolados de alguma maneira. Este momento de sofrimento, ele é temporário. Nós estamos destinados à felicidade, mas, claro, não é nada que vá ser simplesmente oferecido. Nós precisamos, antes, passar pela carência, né? Passar pelo choro, passar pela necessidade, que é como está na parábola do filho pródigo. Ele se perde, ele fica fraco, ele passa fome, né? Ele se sente totalmente perdido até que ele peça ajuda. Então, parece um sadismo, né? A gente pensa assim, tá sofrendo, mas que bom que tá sofrendo, pelo menos vai aprender. Não, não é por isso. É porque se existe um sofrimento neste momento, eu estou tendo uma oportunidade de reconhecimento daquilo que está me faltando, daquilo que eu não estou conseguindo enxergar, que o sofrimento está me mostrando. Por mim mesmo, pela minha lógica egóica, eu não estava conseguindo ver.
Aí vem o sintoma, vem uma perda, vem algo que está me mostrando de alguma maneira. Então, é nesse sentido o choro. E os mansos, porque eles herdarão a terra. A terra, ela não precisa da força, da violência, nada do que está acontecendo, que nós estamos observando na terra, que é uma ganância, né, uma disputa de poder constante, nada disso vai fazer a terra, o planeta que ela está destinada a ser, tá? Herdarão a terra no sentido de que vão estar aqui apenas aqueles que conseguirem amansar seus sentimentos, seu coração e seus atos, não é? Os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos, né? É buscar justamente aquilo que sede de justiça. Fome e sede de justiça é uma metáfora, né, para que nos sustente. O que nos sustenta? O alimento, pelo qual nós temos fome, e a água, pelo qual nós temos sede, mas de justiça, não só de alimento. Né? Então, a justiça divina é acima de todas as justiças dos homens. E aí lá, quando chegarmos lá, nós seremos saciados, seremos fartos, não vai haver fome nem sede, quando nós chegarmos a ter um nível de justiça equilibrada realmente. Misericordiosos é você poder reconhecer que todos nós vamos errar e erramos, porque eles alcançarão a misericórdia. E se nós reconhecermos que todos nós somos passíveis de erros e somos misericordiosos com os nossos irmãos, com aqueles que erram conosco, nós também teremos direito e vamos alcançar a misericórdia, como disse Jesus. Os puros de coração, porque eles verão a Deus. A simplicidade, quem é puro de coração? Ele deu exemplo da criança. Por isso ele disse, né, deixar vir a minhas crianças. As crianças têm o coração espontâneo, né? O coração é puro no sentido não de ingenuidade, mas de pureza mesmo, de enxergar as coisas sem a malícia do adulto. E é possível que nós nos tornemos adultos puros de coração se nós estivermos buscando isso, né? Se nós realmente nos trabalharmos e deixar vir a criança interior de uma maneira divina e não de uma maneira ferida. A criança, ela vem ferida quando nós, adultos, estamos querendo reparação daquilo que nós não recebemos na infância ou até recebemos violência e coisas negativas, né, que nos machucaram. Mas é o adulto que vai acolher essa criança interior. Então, chegar a Jesus como criança representa nós estarmos puros de coração e realmente deixarmos as ideias egóicas, né, de dominação para trás. Pacificadores. Pacificadores é a busca da paz, porque eles serão chamados filhos de Deus. Apenas os pacificadores serão filhos de Deus? Todos nós somos filhos de Deus. Então, ser pacificador é um atributo que todos nós podemos alcançar. É isso que Jesus está nos dizendo. Todos nós somos filhos de Deus, então todos nós podemos chegar a ser pacificadores. Os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. A justiça dos homens, muitas vezes, ela é injusta, né? E a sofrer perseguição, como foram muitos, né, e hoje ainda sofrem, não nos torna melhores do que ninguém, mas é uma justiça que aos poucos os homens vão reconhecendo o que realmente importa, é nesse sentido. Então, aqueles que morreram por nós, para buscar a justiça de Deus, a justiça que Jesus dizia, eles chegaram ao autoconhecimento que é o reino dos céus. E é por causa do trabalho que eles fizeram que nós estamos aqui hoje conseguindo estudar de outro nível, de outra maneira, no conforto, inclusive, do nosso lar, né? Não é no campo de batalha, como muitos fizeram. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo falarem todo mal contra vós por minha causa. Então, olha que lindo quando ele fala assim que se nós aguentarmos, né, toda injúria e perseguição
para defender a palavra de Jesus, então nós estaremos realmente, né, no reino dos céus. E isso é difícil, é muito difícil, dependendo de onde nós vivemos, e para muitos de nós que trabalham numa casa espírita e que tem uma brincadeira que fala que nós pregamos para convertidos, né? Todos vocês aqui já são convertidos, eu não tenho que convencer ninguém do que Jesus está né, do que Jesus está trazendo. Nós estamos apenas nos convencendo um pouquinho mais de que a palavra dele realmente nos traz conforto, né? E podemos ir adiante? Sim, então estamos aqui bebendo as suas palavras. Então, como eu já tinha dito, né, que ele nunca se refere a Deus como se estivesse distante. Apresenta-o em forma de amor, amável e conhecido, próximo das necessidades humanas, compassivo e amigo. Isso aqui ainda está no Jesus e Atualidade, tá? Então, Deus em nós é o self imortal, é o espírito. O self imortal é o espírito. Joana fala diversas vezes dessa forma, né? O espírito é imortal, é ele que preexiste e continua além do corpo físico. E essa experiência do corpo físico, ela é apenas uma pequena fração de toda a nossa experiência evolutiva. Assim como o ego é uma pequena fração de tudo que nós temos inconsciente, de todas as nossas experiências que estão ali armazenadas inconscientemente. E isso vai se apresentando a nós, e é com isso que nós vamos lidar todos os dias para conquistar o reino de Deus. O reino de Deus está dentro de vós. E era isso que ele falava sempre, cada vez que as pessoas queriam saber, mas aonde? Quem é? Você é o rei, afinal de contas? Né? Como é que nós vamos conseguir sair desse lugar aqui que nos oprime? Está dentro de vós. Aí imagina, né? Se nós passamos muitos e muitos anos, né, evoluindo, pensando que Deus estava no céu, que Deus estava nas igrejas, que Deus... Imagina, então, quando você se dá conta, não, Deus está dentro de nós, porque o reino de Deus está dentro de vós, né? Isso faz toda a diferença para que eu possa efetivamente, né, saber que a verdade do Espírito é a que está me guiando. Tá? E assim que eu fizer as pazes, assim que eu aceitar isso, e não ficar de uma forma egóica, né, ou até egoísta, querendo que a minha verdade se faça acima de tudo, então eu vou aceitar Deus em mim. Aí, a partir desse momento, eu consigo aceitar que Deus realmente, o reino de Deus está em mim. Então, é esse trabalho inadiável e contínuo, né? Deixa eu ver onde que está essa passagem. Acho que é do outro texto. Não, ainda não. Se te deixasse fossilizar por doutrinas ortodoxas, que é o que ela está criticando aqui, ainda na página 21 do Jesus e Atualidade. Se te deixasse fossilizar, quer dizer, você fica paralisada, né? Você fica ali, antiga, né? Por doutrinas ortodoxas que pretendem nele ter o seu fundador. Renasce e busca-o na multidão ou no silêncio da reflexão, fazendo uma releitura das suas palavras, despidas das interpretações forjadas. Quer dizer que a forma como Jesus foi mostrado pelas doutrinas ortodoxas, como ela está chamando, é ultrapassado, né? Não faz sentido mesmo, né? Se te decepcionaste com aqueles que se dizem seguidores dele, mas não lhe vivem os exemplos, ouvida-os, esquece, né? Não dê importância para esses que falam uma coisa, mas seguem e fazem outra. Seguindo na simplicidade dos convites que ele te endereça até agora e estão no conteúdo das suas mensagens, ainda vivas quão ignoradas. Ela está chamando a atenção, então, para a gente não ficar nem julgando, nem se decepcionando com as pessoas que não têm o comportamento
daquilo que falam, elas não vivem Jesus. Você apenas falar o que Jesus transmite não é o suficiente, é necessário viver, né? Rompe o frio da tua indiferença. Um pouquinho mais abaixo, ela chama atenção para isso, né? Como é fundamental que nós, na tua condição humana, necessitas dele a fim de crescer e saindo dos teus limites para o infinito do seu amor. Jesus veio ao homem para humanizá-lo, sem dúvida. E cabe-te agora esquecer, por momento, das tuas pequenezes e recebê-lo, assim, cristificando-te. A Joana pede que a gente se cristifique. Quer dizer o quê? Que Jesus possa fazer parte da nossa vida, cristificando-te no logro da tua realização plena e total. Cristificar-se é estar com Jesus plenamente, e não apenas, né, tentando falar, né, as palavras de Jesus, né, como se fosse então, essa doutrina que ele não veio trazer, tá? Ele não veio trazer uma doutrina, ele veio trazer vida, ele veio trazer exemplo. Alguma pergunta, pessoal? Pergunta não, Sheila, só interessante a gente fixar bem que seguir os exemplos de Jesus, né? Ele deixou muitos exemplos aí para a gente, não muita palavra, muita coisa, mas exemplos, que são bem claros. São claros, Maria, mas são difíceis também, sabe? Porque a gente tende a literalizar. É nesse sentido que usar a imagem também nos ajuda a deixar a literalização de lado. Falando em imagem, bem rapidinho, já falamos do filho pródigo, né? Você já trouxe o filho pródigo. É só o quanto o exemplo, a imagem, da gente ter essa imagem viva de Jesus nas atitudes, né? Por exemplo, tem um canal de televisão aqui, cristão, e tem um programa, e eles fizeram um programa esses dias, pessoas conhecidas que vieram dar o seu testemunho de uma experiência traumática, e aí eles fizeram um quadro humano representando o filho pródigo. Atores, uma coisa muito bonita, e depois que a pessoa conta a sua experiência e tudo, aí a apresentadora leva ele até essa imagem. Gente, eu vi homem barbado chorando, de tanto que aquela imagem do filho pródigo ali ajoelhado em frente ao pai, né, mexeu com a emoção daquelas pessoas. É muito, por quê? Porque as pessoas, quando a gente visualiza isso, né, fica tão vívido na nossa, toca tanto a nosso sentimento, a nossa emoção, que eu acho que transforma. Transforma. Sem dúvida. E justamente acho que tem a ver com isso. Eu estou tentando procurar a frase que eu tirei, esse rompe o frio da tua indiferença, que é a nossa indiferença. Nós ficamos indiferentes, muitas vezes, ao nosso próprio processo de autoconhecimento e crescimento, viu, Maria? Então, quando a pessoa vê, como você está trazendo, né, na frente dela, o exemplo que Jesus deixou há mais de 2 milhões de anos, olha só, né? Isso fecha, né, dentro dela com a experiência que ela antes estava indiferente. Sabe? Porque voltar para a casa do pai é uma experiência que muitos de nós fizemos, pedindo perdão muitas vezes pelos nossos atos, não é? Nós voltamos para a casa do pai. Então, essa é uma imagem extremamente forte de humildade mesmo, de humildade, em que você pode baixar a cabeça e falar assim, não, eu errei, e estou pedindo uma nova oportunidade, né? Que é a misericórdia. Então, ali no outro livro, né, Desperte, Seja Feliz, é um pouquinho que não está andando, só um pouquinho. Eita, deu uma paradinha aqui. Ah, deu, agora deu. Nós temos... Quantos minutos ainda? 10 minutos?
Então, ali, a Joana faz uma crítica, ela faz inicialmente essa crítica, mas não se assustem, porque em outros momentos, o Paulo está com a mão levantada, né, Paulo? Quer falar? Quero sim. Era, era do anterior, né? Do reino de Deus, né? Que o reino de Deus está dentro de nós, né? Você falou que é o que está no espírito, né? Está no espírito. Então, como eu não sei se dá para entender assim, né? Que nós estaremos no reino de Deus realmente quando o espírito estiver totalmente evoluído. Não. Porque como Não é é que... isso. Não, tá. Não. Não é isso que eu estou dizendo, não. O reino de Deus não é um momento final da evolução. É um contínuo. A evolução é um contínuo. Mesmo quando nós acharmos que já evoluímos muito, ainda vamos ter que evoluir, né? Porque nós não sabemos qual é esse nível de evolução que se torna totalmente evoluído. Não temos noção disso. O que eu digo do reino de Deus é justamente o espírito, que é essa contraparte do ego, tá? Que é o ego, a alma, então, a alma encarnada, né? Ela tem uma personalidade. Quando nós desencarnamos, a alma passa a ser, então, o espírito desencarnado. E esse espírito que pré-existe e continua depois desse momento atual que nós estamos encarnados, ele é o comandante do que nós estamos fazendo no nosso processo evolutivo. Só que tem o contraponto do ego, que é a nossa consciência atual, tá? Eu só posso falar com vocês porque eu tenho um ego que se lembra do que eu estudei, sabe que eu acordei hoje de manhã, o que eu tenho que fazer, que eu estou aqui. Se não fosse o ego, eu não poderia estar aqui falando com vocês. Eu estaria com a minha cabeça em qualquer outro lugar, como a gente costuma brincar, assim, eu estaria viajando, né? Eu estaria fora da minha realidade atual, que é a mesma realidade que vocês estão vivendo. Então, nós só estamos aqui porque o ego está nos trazendo até aqui. Mas o espírito, o self, que é o reino de Deus em nós, ele está no comando. Então, nós precisamos olhar para isso. Olhar para o nosso trabalho evolutivo está todo armazenado ali no self. Viu, Paulo? Você consegue entender agora? Entendi. Entendeu? E não quer dizer que o self seja evoluído, não quer dizer. A evolução é o que nós chegamos até este momento. O que nós somos hoje, né? Esse momento é o melhor que nós já atingimos, tá? No nosso processo evolutivo. Só que nós temos condições de ampliar um pouco mais e nos conhecermos um pouquinho mais. E conseguirmos fazer aquilo que está lá no Sermão da Montanha, de nos tornarmos mais humildes, mais mansos, termos misericórdia, né? Perdoarmos, então, né? É nesse sentido. Mas quando a gente chegar neste nível, igualzinho que está no Sermão da Montanha, quando nós tivermos todas essas características, nós não estaremos numa evolução perfeita? Não. Dizer, chegamos num momento do espírito puro, vamos assim dizer. Não. Nós já podemos fazer aquilo que o Sermão da Montanha pede, né? Porque, imagina, há 2 milhões de anos ele deixou o Sermão da Montanha. Então, há 2 milhões de anos nós estamos encarnando e desencarnando, encarnando e desencarnando, não é? Sim. E todas as vezes que nós tivemos contato com o Sermão da Montanha, a gente pode ter conseguido fazer uma coisinha aqui, uma coisinha ali, um pouquinho, mas Sim. não, né? E ainda estamos fazendo isso. Ou seja, não se trata de chegar a um fim, um final, melhor dizendo. Não se trata de chegar a um final de estarmos evoluídos e seres perfeitos. Não é isso. Nós estamos ainda numa caminhada e todos os dias nós precisamos fazer um pouco. Porque se nós esperarmos chegar neste nível, o que nós vamos fazer agora, Paulo? Qual é a tarefa que nós vamos fazer agora? Não aqui nesse momento, né? Mas os espíritos que evoluem,
eles vão tendo outras tarefas, né? Eles vão tendo outras tarefas. Então, eu senti isso. Mas acho que é melhor deixar, porque senão eu vou atrapalhar o seu andamento aí também. Não, Paulo, Mas é que talvez você esteja imaginando assim que a gente vai chegar a um nível de evolução e que não vai ser nesse planeta nem nessa vida. Talvez você esteja com essa ideia. Mas isso não exatamente. significa que nós não tenhamos que fazer o mesmo trabalho que nós vamos fazer quando já estivermos evoluídos, que nós não tenhamos que fazer agora. O que nós estamos fazendo desde já é o nosso trabalho, já é o Não, nosso trabalho de evolução. é os nossos passos, exatamente, É exatamente. isso aí. Mas nós vamos conseguir fazer tudo isso não nessa existência, é isso que eu quero dizer. Provavelmente não vai ser nessa existência, porque, entendeu? Então vão ser Provavelmente não. várias existências, até nós chegar. Mas a gente não tem como dizer isso de todo mundo, Paulo, porque a gente não sabe como as pessoas estão vivendo. Talvez a gente só possa dizer da gente mesmo, que a gente ainda está longe, né? Bom, A gente ainda está longe, né? Pode ser que alguém vai na vertical, mas eu acho que vai ser difícil, né? Quem está aqui, né? Mas tudo bem. Tomara que sim. Tomara que sim. Mas tá bom, obrigado. A gente vai ter bastante tempo para evoluir nesse raciocínio, né? Ao longo dos estudos, tá bom? Tá, ok, obrigado. Sônia. Não, eu só queria. Não sei se eu entendi o Paulo bem ou se eu entendi o Paulo errado, mas a parte do reino de Deus dentro de nós, eu acho que eu sinto ou entendo como se essa essência a gente já está. A gente já foi criado com essa essência, e o que a gente tem momentos hoje em dia, quando a gente faz uma prece ou faz um ato de coração, a gente tem um acesso a essa essência. Ela fala mais alto, não é? E aí o espírito fala mais alto, como você está falando, Sheila. O problema é que a gente não mantém isso no dia a dia, 24 horas, 7 dias por semana, Paulo. A gente tem assim uns momentos, e talvez o trabalho é aumentar esses momentos, não é? Isso mesmo. Se nós vivermos diariamente, né, nos dirigindo ao reino de Deus dentro de nós, então, com certeza, a nossa vida ela vai ser muito mais. Nós vamos ser muito mais pacificadores, nós vamos ter mais paciência, sabe? Realmente nós vamos conseguir viver muito mais parecido com o que Jesus deixou de mensagem. Mas a gente esquece, a gente fica egoisticamente querendo fazer as coisas do nosso jeito, tá? E a gente deixa de olhar para o reino de Deus dentro de nós. O que efetivamente, né, o meu espírito está pedindo que eu faça? Sei lá, numa discussão, às vezes eu tenho que ficar quieta, eu não tenho que discutir, eu não tenho que bater pé, eu não tenho... Então, às vezes, eu recebo uma intuição, fica quieta, para que você vai discutir? Não, eu tenho que manter a minha opinião, eu tenho que discutir, eu tenho que falar, essa pessoa vai ter que me ouvir de qualquer jeito, não é assim que a gente faz, às vezes? Quem é que diz, essa pessoa tem que me ouvir de qualquer jeito? Quem é que está dizendo dentro de mim essa parte? É o ego, entendeu? Tá? Não, eu entendi. Eu acho que a essência tá na gente. Só que a gente acessa de vez em quando, né? Não é sempre. A Sônia falou muito bem, viu? Não estamos acessando exatamente a todo momento. Então, eu ainda acho que quando a gente evoluir, sabe, lá para cima, vamos assim dizer, a gente vai estar praticamente só com o espírito, não vai ter mais o ego. O ego vai estar é o que se falou de Jesus, né? O ego e o self lá estão juntos, já não é mais, é uma coisa só, né? Foi o que eu entendi, você falou que Jesus é uma coisa só, não tem mais o ego.
Se não for uma coisa só, é muito próximo. É um ego muito mais evoluído do que a gente tem condições de perceber hoje, tá? Se não for uma coisa só. É porque realmente isso é uma coisa que eu não tenho como mencionar, dimensionar. Mas Joana fala assim, ó. Deixa eu só continuar ali no Desperte e Seja Feliz. Joana fala que Jesus transcende, desse modo, os estágios do processo de evolução na Terra, porquanto ele já era o construtor do planeta quando sequer a vida nele se apresentara, tá? Então, ela está falando aqui, no primeiro capítulo do Desperte e Seja Feliz, que Jesus, como governador da Terra, já estava pleno aqui na Terra antes mesmo de ter uma vida nele. Antes mesmo, e nós somos o quê? Nós somos espíritos que estamos evoluindo lá desde os seres mais primitivos. Nosso espírito vem evoluindo desde lá. Joana chama de processo antropossócio-psicológico. Já ouviram essa palavra? Processo antropossócio-psicológico. É uma evolução contínua, que nós estamos o tempo todo, encarna, desencarna e vive as mesmas experiências com pouquíssimas diferenças. E imagina Jesus chegar aqui o que ele precisou fazer? Ajustar a vibração dele. Ele ajustou a vibração para ele poder ficar entre nós, porque era muito difícil. E ela traz aqui uma crítica no início desse capítulo, falando que ele está muito acima de todos esses conceitos que a psicologia nos traz. Ele integrou os aspectos de ânima e ânimos, que é o masculino e feminino. A sua essência não era limitada por isso, porque ele tinha uma compreensão bastante ampla. Seus ditos e ações foram interpretados, deturpadas de acordo com as condições dos homens da época. Descaracterizam a exatidão da palavra dele. Aqui no Jesus Evangelho diz então que as pessoas interpretaram Jesus do jeito que elas conseguiam, e nós fazemos isso também. Nós interpretamos do jeito... O que eu estou falando para vocês, em partes, é a minha interpretação. Muito Joana de Ângeles, mas em partes é a minha interpretação. E pode estar errado, pode não estar exatamente como ele trouxe, porque a mensagem dele é extremamente superior. As imagens que ele usa para falar do homem que ele é, né? Ele é esse ser, né, que conseguiu viver, então, ele dá a porta estreita como imagem, ele dá a ovelha perdida, né, o animal perdido, o bom pastor, então, no final do texto ele fala que ele é o pão da vida, a porta estreita, o caminho e o bom pastor, e ele dá o exemplo, né, na cruz, né, ele se libertou da necessidade do ego 100%, porque ele entregou a própria vida, ele entregou o próprio corpo para ser mostrado como exemplo, né? Então, esse exemplo dele nas imagens é que nós podemos guardar, né? Cada leitura que nós fizermos, nós vamos guardar e perceber que toda aquisição é resultado de afanoso trabalho. Tudo que nós estivermos fazendo está aqui no texto anterior ao capítulo. A Joana de Ângeles tem um texto que está em itálico, que é muito bonito, e eu posso ler, ou alguém que tiver com o texto pode ler para a gente encerrar, porque realmente ele é uma mensagem antes do texto propriamente, tá? Começa assim, no processo da evolução. Alguém tem esse texto? Não? Paulo, pode repetir o título? Não, é no Desperte e Seja Feliz, no livro tá? Então, antes do capítulo, tem uma mensagem que começa assim: no processo da evolução, cada espírito desenvolve, etapa a etapa, determinados valores que lhe são inatos. Vocês não têm esse texto? Então, é isso que eu vim falando para vocês desde o começo. Todo o nosso processo evolutivo, ele está galgando a cada encarnação um pouquinho mais deste processo final, que não é bem a angelitude, né, Paulo? Mas é um processo em que nós vamos estar totalmente integrados,
o ego e o self vai estar integrado. Continuando ali, em uma oportunidade, aprimora a inteligência, noutra o sentimento, mais adiante a aptidão artística, buscando a perfeição que sintetiza a aquisição de todos os bens intelecto-morais, afligindo-se, não poucas vezes, por constatar as dificuldades que defronta, impedindo-lhe o avanço. Então, as dificuldades impedem o avanço. A gente desiste, a gente tem preguiça, né? A gente se deprime. Então, estaciona, desanima ou rebela-se. A jornada é atraente e a conquista das vitórias dá-se mediante o investimento dos melhores esforços, do interesse e do empenho para consegui-las. Toda aquisição é resultado de afanoso trabalho árduo, né? Trabalho dedicado, diariamente nós vamos trabalhando para o autoconhecimento. A plenitude, por isso mesmo, é patamar superior que, para ser conquistada, depende das realizações felizes nas faixas precedentes. Assim, buscando a harmonia, propõe-se o desafio de prosseguir seguindo Jesus, o modelo ideal da humanidade que te aguarda gentil. E dá para entender bem assim a preocupação do Paulo, né? Nós vamos chegar lá, nós vamos... porque é um trabalho árduo, né, Paulo? É um trabalho de dedicação, e mesmo quando a gente chegar no final dessa encarnação e pensar assim, eu não fiz o que eu tinha que fazer, eu tinha que ter feito mais, eu tinha que ter feito as pazes com aquela pessoa desencarnou, não deu tempo, sabe? A gente tem coisas que vão ficar ainda por fazer. A gente sabe disso. Mas o que importa é você ter essa disposição, porque na medida em que você já traz para esta encarnação uma disposição para a evolução, para a individuação, ou seja, para o autoconhecimento, isso não vai ser perdido. Isso você continua, você vai sempre continuar. Mesmo desencarnado, você falou que não vamos ter o ego desencarnado. O que a gente sabe é que existe um nível de noção egóica, porque quando nós trabalhamos no processo, no trabalho mediúnico, o desencarnado, ele traz uma noção de quem ele é, que é ainda da última encarnação. Então, aquela ideia de quem ele é a mesma do ego que ele tinha quando encarnado, tá? Isso não muda. Vai mudar na medida em que a pessoa se trabalhar, tá bem? Então, como nós sabemos, né? Quando desencarnamos, nós não vamos nos tornar melhores do que nós somos hoje. Nós vamos continuar como nós estamos hoje. Então, o trabalho é este. O que muda é a ampliação da consciência, que não é mais a consciência encarnada, é a consciência do self, é a consciência que o Livro dos Espíritos traz, que no final vamos ser nós com a nossa consciência, mas é a consciência do self, do espírito. Tá bem? É isso, então. Tá fechado o microfone, Maria. Desculpa, eu fecho para não atrapalhar. Nossa, Sheila, quanta reflexão aí sobre o nosso modelo e guia e compreensão de nós mesmos como seres humanos, né? Ego e self, né? Isso. Esse jogo de coisas aí. E que bom. Nossa, você não faz ideia como nós somos gratos a todo o pessoal aí da AME, vocês, da equipe de psicólogos da AME, por trazer esses conhecimentos para a gente. Eu sei que muita gente aqui desse grupo acompanha os estudos que vocês vêm fazendo e disponibilizando aí na internet, e graças a isso a gente começa a ter uma noção do que você está falando aí, que significa ego, self, individuação, essas coisas todas, né? E isso nos ajuda a colocar em prática no nosso dia a dia, né? E o Sermão da Montanha, Paulo, eu sei, é difícil, mas é uma tentativa nossa diária, não é? Obrigada, Sheila. Nós vamos nos encontrar daqui a alguns encontros, né? 5 encontros, eu acho que vocês são em 6 que vão fazer esse trabalho com a gente, né? Mas não se preocupem não, que a gente vai lembrando. Não, tá bem, mas eu tenho tudo anotado ali. A Luana quer falar? Luana quer perguntar? Só uma perguntinha. Eu gostei muito desse texto que você mencionou, que ele, na verdade, ele não aparece aqui no livro como
parte do capítulo 1, ele está como antes, ele fica no meio dos capítulos, né? Isso. A minha Isso. pergunta é, sempre que a gente tiver um capítulo para ler, a gente deve considerar esse texto que vem antes do capítulo? Sim, acho que esse é o Antes e único. depois ou só o antes? Não, todos eles têm um texto. Não, digo, esse é o único livro que eu não Ah, me tá. lembro de outro que ela fez uma mensagem assim. Não, é só esse aqui que tem isso. E Os não, outros que eu vi leia até sim, agora, não. leia sim, eu cito também, né? Pelo menos quando eu falo, Ok. eu vou buscar um complemento ali, porque é sempre uma oração muito bonita, né? Beleza, Mesmo que seja obrigada. para fechar o encontro, já está valendo. Eles Muito elucidam também algumas coisas, algumas questões. Obrigada. Falando de A oração. Cris? Acho que a Cris quer falar, perguntar. Oi, Cris. Posso mandar uma pergunta para a Maria e encaminhar para você, Sheila? E se você tiver disposição, responder, de repente via app, é sobre o texto Desperte e Seja Feliz. Pode. Ou, não sei se você acha que é muito demorado para falar agora. Eu tenho uns minutinhos. Bom, Vocês querem encerrar isso? Não sei se tem outro estudo, como que é? Você pode fazer a pergunta? Se vocês estiverem dispostos e a Sheila estiver disposta, a gente pode... Todo mundo pode ouvir. Tudo bem. Na página 14 do Desperte e Seja Feliz, ela fala dos instintos, né? E ela fala aqui, herança dos estágios inferiores da evolução deve ser canalizado para a aquisição de valores morais, intelectuais, artísticos e profissionais. A minha pergunta é, como que esse processo de canalização, canalizar essas heranças inferiores que a gente traz do processo evolutivo, né? Como que se dá essa canalização? Porque muitas vezes a gente faz a mudança do comportamento. Não sei se é muito complexo. Se for algo complexo, de repente você pode mandar por escrito, não sei. Ou deixar para um Assim, outro encontro. nossa herança, ela faz parte da nossa vida, né? Nós, a todo momento, essa herança evolutiva das nossas fraquezas, nossas dificuldades, ela está se apresentando. E a maneira mais objetiva da gente perceber é através do outro. Então, isso que às vezes nos pega, né, e nos deixa bem chateados, porque a gente pensa assim, nossa, mas o fulano é desse jeito, ciclano faz aquilo outro. A gente fica vendo nos outros aquilo que nós trazemos em nós. E esta é a sombra que Jung fala, que Joana fala frequentemente. E Joana de Ângeles vai trazer no Jesus Evangelho justamente a ideia da sombra que Jesus precisou lidar o tempo todo, inclusive uma sombra coletiva, né, que era a presença ali dos religiosos e de todos que perseguiam ele. Então, isso que você está trazendo, que são essas nossas imperfeições, elas são a nossa sombra e nós precisamos lidar com ela porque estão inconsciente e somente quando a gente reconhece e faz uma integração desses conteúdos. Então, o que eu vi no outro, o que eu vi no meu irmão lá fora, é o que eu tenho internamente? Sim. Mesmo que o outro seja daquele jeito também, mesmo que ele esteja apresentando aquele comportamento também, mas eu tenho que olhar, por exemplo, aquela agressividade do outro em mim, como seria em mim, tá? Porque nós temos potencial para realizar tudo, nós temos tudo. Os arquétipos, como ela disse lá, os arquétipos não são tudo, o self é mais ainda, Deus é mais ainda do que os arquétipos. Sim, o que são os arquétipos? Os arquétipos são as nossas vivências de todos os tempos, em todas as nossas gerações, que pertencem a todos nós. Por isso que nós temos tudo, nós temos o potencial para realizar tudo, de bom e de mal. O bem e o mal coexistem em nós. A nossa escolha em realizar uma coisa ou outra é nossa, não só pelo livre-arbítrio, mas por aquilo que nós nos identificamos. Se eu me identifico com o bem, então eu realizo o bem. Se eu me identifico com o mal, então eu realizo o mal, tá? Então veja que isso que você está trazendo, assim, é um trabalho longo, sim, de estudo longo, da sombra, né? De tudo aquilo que está inconsciente e que
o trabalho de autoconhecimento passa por, como Joana diz, elucidar a sombra, trazer luz à sombra. Tá bem? Entendeu, Cris? Conseguiu capturar o que eu... Sim, entendi. Então está relacionado com a sombra. É porque às vezes, muitas vezes, a palavra canalizar, né? Canalizar a energia. Eu tinha a ideia de provocar um comportamento, e você trouxe esse esclarecimento, entendi, está bem claro para mim. Obrigada. É claro que, na medida em que a gente reconhece o aspecto da sombra, aquilo que eu, como eu disse, dei um exemplo, né? Eu reconheço a minha potencialidade de violência, tá? Eu sou assim também, eu sou egoísta também, eu sou orgulhosa também. Quando eu reconheço isso, eu tenho possibilidade de trabalhar isso em mim. Enquanto eu estou negando, enquanto eu não sei, enquanto eu me acho a pessoa mais querida desse planeta, a pessoa mais doce, nossa, eu sou muito boa, imagina, eu não tenho essas coisas todas, imagina, eu não tenho nada de orgulho, nada de egoísmo. Enquanto eu estou me achando assim, eu estou inconsciente, eu estou indiferenciada, tá? Eu estou pondo a mão assim na frente para dizer que eu estou cega, tá bem? Aí eu passo, entendeu? Aí eu passo a reconhecer e passo a trabalhar isso em mim. É nesse sentido. Tá? Obrigada. E obrigada ao pessoal aí por ter esperado. Muito obrigada, Sheila. Podemos encerrar, então. Muito obrigada a todos e todas. Obrigado, Sheila. De gravar. Obrigado a todos. Obrigado, Sheila, você poderia fazer o fechamento para a gente com uma prece? Ah, você vai gravar a prece? Ah, sim. Então, para a gravação. Tudo bem. Só um minutinho. Deixa eu... Tudo bem eu posso parar. Peraí. Onde é que está o negócio aqui? Gente. Obrigada, Sheila. Obrigada a todos. Sheila. Beijão. Obrigada, Maria. Até a próxima. Tchau, gente. Até a próxima. Até a próxima. Obrigada, Sheila.